O que nós estamos vendo aqui é uma tentativa de nos amordaçar a todos e aos cidadãos brasileiros. E é muito importante nós termos uma regra para garantir a liberdade de expressão de todos na internet. A criação de uma agência a ser indicada por pessoas ligadas ao governo do Lula, isso daí realmente é impossível de votar a favor. Ao discutir o mérito, nós vamos demonstrar que não há censura e sim regulação que interessa ao conjunto do povo brasileiro. A unificação que foi feita das medidas provisórias do PES da reoneração dos combustíveis e da energia foram aglutinadas no relatório do relator. Primeiro, está errado. Isso sim é jabuti. Qual é o artigo da medida provisória que nós estamos reonerando alguma coisa? Não tem. A medida provisória é tão importante justamente no sentido de que os interesses do Partido Liberal e do Partido dos Trabalhadores fossem preservados. Mostra uma seriedade muito grande no trabalho e no trato a quem leva as riquezas do nosso país sobre suas costas. A semana começou com a aprovação do requerimento de urgência para o projeto de lei das fake news, que responsabiliza as redes sociais pela divulgação de conteúdos considerados criminosos, entre outros dispositivos. A votação da proposta está marcada para a próxima terça-feira. Até lá, o relator do projeto, deputado Orlando Silva, vai negociar com os partidos mudanças no texto da proposta. Nós fizemos um acordo partidário com a presença de todos os líderes para que hoje nós votássemos a urgência, acordado, e tivéssemos uma semana de discussão a respeito de um ou dois pontos que ficaram pendentes, como a agência reguladora, e na próxima terça-feira o projeto virá a plenário para a votação do mérito. Isso foi o que foi combinado na reunião do Colégio de Líderes hoje, do meio-dia às 3 e pouco da tarde. Senhor presidente, pode ser a ideia do relator comunista, mas o Brasil não virará a China, não no que depender de nós, honrados parlamentares, que queremos que a liberdade de expressão no nosso país seja respeitada e que a população brasileira, em vez de aumentar o seu medo para sair às ruas, possa voltar a se manifestar livremente, como sempre pode fazer esse Brasil. A liberdade de expressão está fortalecida com a definição de um processo em que o próprio usuário pode contestar quando se sentir prejudicado. É necessário mudar o regime de responsabilidade dessas plataformas e ter mais transparência para que a sociedade saiba como ela funciona. E tudo isso para fortalecer a democracia. Tudo isso para proteger a nossa infância e adolescência desses ambientes criados por uso malicioso da internet. Na votação da urgência, marcada por divergências entre os líderes partidários sobre o acordo feito em reunião do Colégio de Líderes, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, alertou sobre o clima de polarização no plenário. Eu chamo a atenção aqui dos exaltados, dos defensores da liberdade de expressão e dos seus opositores que tenham prudência. Esse assunto é um assunto que não é de brincadeira, é um assunto sério. Nós perdemos hoje 3 horas discutindo com todos os líderes, ponto a ponto, as matérias. Foi proposto por todos os líderes um acordo, inclusive pelos da oposição, pelo líder do PT, todos por unanimidade, no sentido da gente aprovar, indicar no painel todo mundo, e aprovar a urgência hoje e votar semana que vem, ganhando a oposição, aqueles que não querem votar o projeto, uma semana para poder negociar o texto. Votar a urgência hoje, tem muitos deputados da bancada que vão votar favorável à urgência, eu vou votar favorável à urgência, porque eu fiz esse acordo hoje, mas os deputados que quiserem votar contra da bancada, vão votar. Foi esse o acordo que eu entendi. A base de qualquer parlamento é o diálogo e o compromisso. Se não há compromisso, não tem por que ser feito semanalmente reunião de líderes. Foi feito hoje uma reunião de líderes,
Essa reunião contou com todos os partidos, do Novo ao PSOL, do PT ao PL, do PP ao MDB, e entramos num acordo que votaríamos da maneira que Sua Excelência e o deputado Elmar acabou de falar. Votaríamos através do consenso. Se não vão cumprir, não é problema nosso. Foi feito um primeiro acordo, que era um acordo de votarmos o mérito semana que vem, sem obstrução. E aí foi atendido o pedido de uma retirada de pauta. E a votação da urgência hoje, nominal. É esse o entendimento que eu tive do acordo que fora feito. Qual foi o acordo que nós fizemos? Que hoje nós votaríamos apenas a urgência da matéria. E na semana que vem, na terça-feira, logo depois do feriado, nós apreciaríamos o mérito. E aqueles que são contrários ao projeto teriam direito, presidente, pelo acordo, a apresentar um requerimento de retirada de pauta, para lá, nesse momento, registrar a sua posição. Existe uma questão que ela é essencial na nossa parte aqui, que preza pela liberdade de expressão na internet, que é justamente a criação dessa agência para ser o Ministério da Verdade. Não tem como. Todos os demais pontos desse projeto são laterais. A criação de uma agência a ser indicada por pessoas ligadas ao governo do Lula, isso daí realmente é impossível de votar a favor. A regulação da internet, ela é uma demanda internacional. E nós temos feito esse debate à luz de muito critério. E é claro, ao discutir o mérito, nós vamos demonstrar que não há censura, e sim regulação que interessa ao conjunto do povo brasileiro, especialmente nossas crianças e nossos adolescentes. Nós fizemos um acordo de AZ, de PL, a PSOL, de PCdoB a Republicanos, para nós aprovarmos a urgência na sessão de hoje e na próxima semana votarmos o mérito, aonde o relator, deputado Orlando, continuaria trabalhando num texto dentro do entendimento possível de ser votado na próxima semana. No meu entendimento, ficou urgência nominal, presidente. Eu tenho um entendimento, quando eu perguntei se seria nominal, o senhor falou que seria nominal a urgência, eu posso ter entendido errado, não quero aqui escutar outros líderes. Diante da polêmica provocada por alguns líderes partidários sobre o acordo para votar a urgência, o deputado Arthur Lira determinou a votação nominal do requerimento por maioria simples. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem seus votos no Infoleg parlamentar. Está iniciada a votação com base no artigo 154 do Regimento Interno. Está iniciada a votação. Isso quer dizer que a votação ela não precisa de maioria absoluta? É isso. É maioria simples. Foi mudado também esse entendimento? É isso. Não, esse entendimento é meu. Não precisamos de 257 para rejeitar ou esse aprovar. entendimento é meu. Eu tenho regimentalmente 3 matérias por legislatura para usar o artigo 154. A urgência para a votação do projeto das fake news foi aprovado por 238 votos a 192. Os deputados aprovaram também a proposta que muda as regras do Fundo de Participação dos Municípios em função do atraso na finalização do censo do IBGE de 2022. O projeto prevê transição de 10 anos para os municípios que tiverem diminuição no número de habitantes, para evitar perda de receita das cidades que poderão sofrer com a redução nos recursos repassados pelo fundo. Esse, senhor presidente, é o nosso voto e a recomendação pela sua aprovação, tendo em vista fazer justiça a cerca de 800 municípios do Brasil que perderiam receitas pela não conclusão do censo e a mudança de faixa de coeficiente populacional. Este projeto busca exatamente fazer a diluição destas perdas ao longo do tempo. Na conclusão do censo, se algum município perdeu população e por isso tem perda de FPM, isso será diluído ao longo do tempo. É algo justo. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, há 601 dos 5.570 municípios brasileiros nessa condição. Portanto, o dever de racionalidade e justiça arrecadatória, nós votamos a favor do projeto, saudando o deputado Efraim Filho, seu autor. O plenário aprovou ainda
medida provisória que zera as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas obtidas pelas empresas de transporte aéreo regular de passageiros no período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026. A MP também altera o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. A unificação que foi feita das medidas provisórias do PERSE com a da reoneração dos combustíveis e da energia foram aglutinadas no relatório do relator. Primeiro, está errado. Isso sim é jabuti. Isso sim é jabuti, porque não trata da matéria do texto da medida provisória do PERSE. Segundo, porque isso é inflação na veia, isso é volta da caristia. Isso, quando você tira fora e alimenta, reonerando dos tributos federais, o preço da gasolina, que está explícito, porque foi omitido no relatório do deputado Zé Guimarães, você está dando de saída já um aumento de 11% nos combustíveis. Eu esperava que a gente votasse a medida provisória da reoneração dos combustíveis isolada, para poder, inclusive, fazer esse debate. Qual é o artigo da medida provisória que nós estamos reonerando alguma coisa? Não tem. Nós não estamos reonerando nada na medida provisória. É exatamente o contrário. Nós estamos patrocinando uma isenção do PIS/COFINS de um dos setores estratégicos da economia brasileira. Pelo contrário, o governo federal está perdendo receita com essa prorrogação do prazo para garantir o programa de incentivo ao turismo. É exatamente o contrário, porque da forma que nós estamos fazendo, o programa tem impacto sim, não é um impacto muito grande, mas é um impacto, sabe de quanto por mês? Em torno de 4 reais por ano, em torno de 4,3 bilhões. Portanto, nós não estamos reonerando nada. Com relação ao artigo que tira recursos do SESC e do SENAC, nós apresentamos uma emenda, o destaque número 15, e vamos solicitar que todos os deputados votem a favor do destaque por conta da inconstitucionalidade de retirada de dinheiros de entidades de ação social para transferir para a Embratur. Nada contra o fomento ao turismo e a discussão com relação ao turismo, sendo que nós apresentamos um destaque apenas com relação ao SESC. O SESC é o Serviço Social do Comércio e os seus recursos são destinados aos trabalhadores e principalmente ao fomento do turismo, dos trabalhadores, à educação, ao esporte, à cultura e ao lazer. É bom dizer os cálculos, inclusive, dessa discussão do Sistema S. O Sistema S teve um lucro de em torno de arrecadação de 20 bilhões e um saldo e um superávit de 831 milhões no caso do SESC e de 1.118 bilhões no caso do SENAC. Estes 5% significa 447 milhões, que será um recurso para a área de turismo, que durante o processo de pandemia teve realmente muitas dificuldades. Na primeira sessão do Congresso Nacional de 2023, senadores e deputados analisaram proposta que viabiliza a concessão de reajuste salarial de 9% aos servidores do Poder Executivo a partir de maio. O senador Isalci Lucas apresentou um destaque pedindo a votação em separado de emenda que permitisse a recomposição salarial de 18% das forças de segurança pública da capital. A nossa polícia hoje é a última na tabela de remuneração. Nós estamos trabalhando com a metade do contingente aqui no Distrito Federal, seja bombeiro, seja policial civil, seja policial militar. Então não tem sentido, nós sempre tivemos a equiparação com a Polícia Federal. Os territórios recebem hoje a equiparação com a Polícia Federal. A recomposição salarial das forças de segurança do Distrito Federal é importantíssimo nesse contexto. O governo federal tem que entender que esses recursos é do Fundo Constitucional do Distrito Federal.
não pertence ao Poder Executivo. Então, por favor, o governo se sensibilize para que a gente não tenha problemas mais graves nas ruas do Distrito Federal. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, garantiu que em até 30 dias o Poder Executivo vai encaminhar um PLN e uma medida provisória ao Congresso para atender à reivindicação dos profissionais da segurança pública do Distrito Federal. Em até 30 dias, esse é o prazo limite, o governo encaminhará um PLN e uma medida provisória aqui ao Congresso Nacional para atender o que está sendo reclamado pelas forças de segurança do Distrito Federal. Amanhã, de imediato, há um reclame da parte da área técnica de nosso governo de que é necessário um complemento de informações por parte do governo do Distrito Federal para o atendimento da reivindicação exposta. Nesse sentido, nós instalaremos já amanhã, no Ministério da Gestão, em horário a ser ajustado, uma reunião em conjunto com as representações das bancadas do Distrito Federal, com as representações das categorias e com a presença do governo do Distrito Federal para que sejam prestadas as informações e, tão logo as informações sejam prestadas, o quanto antes o governo encaminha ao Congresso Nacional, tanto PLN quanto medida provisória. Deputados e senadores derrubaram o veto total do ex-presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que reabre o prazo para dedução no imposto de renda das doações feitas a 2 programas de assistência a pacientes com câncer e a pessoas com deficiência. A proposta vai à sanção presidencial. Pasmem, o governo do presidente Bolsonaro vetou que tu possas destinar o imposto de renda parte, 1% para a pessoa que tem câncer, para a pessoa que tem deficiência. É um equívoco, mas menos mal que Deus é bom, antes tarde do que nunca. Porque aqui, os próximos do presidente Bolsonaro, os do Lula, os que não são nenhum nem de outro, fizeram um acordo. E aí, quando a gente quer construir junto, dá para juntar forças, sim. Como dizia o filósofo, não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. E precisou vir uma pandemia para vitimar 700 mil pessoas para nós enxergarmos o valor dos enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteiro. Esse projeto é um projeto social no que tange ao gênero, porque 85% desses profissionais são do sexo feminino. Esse projeto são de pretos e pardos, que na maioria, mais de 53%, são de pretos e pardos. Na sessão de quinta-feira, os deputados aprovaram medida provisória que isenta o motorista profissional até 2025 de multa passível de ser aplicada pela falta de exame toxicológico regular exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro. A proposta segue para o Senado. Nós participamos de um acordo na manhã de hoje, onde possibilitou que pudéssemos votar aqui no plenário a medida provisória 1153, uma medida provisória tão importante, justamente no sentido de que os interesses do Partido Liberal e do Partido dos Trabalhadores fossem preservados. E nós nos comprometemos, naquela ocasião, de contarmos com a não obstrução e que o destaque que eles apresentaram seria aqui votado. Essa construção que foi feita entre o PL e o Partido dos Trabalhadores para votar algo tão importante para os meus irmãos caminhoneiros que estão todos os dias na ponta da lança trabalhando, mostra uma seriedade muito grande no trabalho e no trato a quem leva as riquezas do nosso país sobre suas costas. Eu hoje me sinto muito honrado de ter, através do ilustre deputado Hugo Mota, relator desse projeto, aproximado todas as partes e que nesse momento estamos todos falando a mesma língua, que é a língua da prosperidade, a língua de quem, a partir de hoje, terá o seu direito garantido através de uma medida provisória. Queremos aqui manifestar o nosso entendimento em relação a essa emenda destacada, que ela beneficia realmente parte desse ramo da atividade, que é o que mais diretamente acaba sendo afetada com a legislação
atual e no formato como está a proposta do texto, que são os transportadores autônomos de carga, que são eles que têm, com essa emenda, a possibilidade de fazer a contratação dos seus seguros das cargas às quais eles transportam. Então, entendemos que é justo para essa categoria, que muitas vezes acaba sendo penalizado pela forma das relações contratuais que hoje existem e acabam sendo uma diminuição na sua renda, que muitas vezes tem diminuído do valor do seu frete. Os valores contratados pelas embarcadoras, pelas transportadoras ao seu frete, como também muitas vezes são obrigados a arcar com as despesas desses seguros. Temas de interesse nacional. Debates em plenário. As reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Os serviços terceirizados, as mãos de obras contratadas, que seja através para a merenda escolar, as merendeiras, os garis, os serviços consorciados, através de consórcio, contratação de médicos, profissionais de saúde, de meio ambiente. Esses serviços não estavam computados no gasto com o pessoal. Isso fez com que muitos, com um cálculo novo, façam que os prefeitos, em final de mandato, nós estamos indo já para o último ano do mandato, não tenham condições alguma de cumprir os 54% de gasto com o pessoal. Por isso, senhora presidente, senhores deputados, apresentei nessa casa um projeto de lei que altera a lei de responsabilidade fiscal, fazendo com que esses serviços terceirizados não estejam no cômputo do gasto com o pessoal.